vídeos. Aqui é só a minha irmã, gente. Que vai chorando. Aí eu vou mostrar meu squid, que eu adoro. Minha cor favorita é azul. Ó, vou mostrar meu squid dumpling, que é de manteiga. Aí depois eu vou te mostrar. Ó, essa aqui é atrás, essa aqui é a frente. Ó, essa aqui é a frente. Essa é a frente, ó. Minha manteiga dumpling. Aí essa aqui é atrás, ó. Muito horror, mas não tem problema. Aí quando aperta vem satisfatório. Não dá pra ver mesmo porque minha prima é muito chata. Ela me bateu 2 vezes, me bateu umas 10 vezes. Ela só quer a mãe dela. Ela não curta muito ficar sozinha sem a mãe dela.